Olá, seja bem-vindo a mais uma Identidade Pública aqui pela TV Câmara de Araçatuba. Nessa edição, o convidado especial é o Padre Valdir Silvestre, responsável pela paróquia São Paulo Apóstolo. O Padre Valdir tem 51 anos, nasceu na cidade de Maringá, no estado do Paraná. Filho do senhor Jovelino e de dona Isabel Silvestre, ele tem 3 irmãos e 2 sobrinhos. Padre, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da TV Câmara. O prazer é meu também ter sido convidado por vocês e estar aqui nessa ocasião, e quero cumprimentar a todos os que ouvem e assistem o programa Identidade Pública. Padre, conforme nós dissemos na abertura do programa, o senhor nasceu na cidade de Maringá. Fale um pouco mais sobre essa região do estado de onde o senhor veio. Eu nasci em Maringá, no Paraná, mas fiquei pouco tempo lá, né? Eu vivi meus 5 ou 6 primeiros anos, né? Depois meus pais mudaram para a região de Pirapozinho, onde eles residem até hoje. Né? Que é a região de Prudente, é isso? Que é a região de Prudente, aqui próximo de Araçatuba, 200 quilômetros mais ou menos. E exatamente por que se deu essa mudança do estado de Maringá para exatamente, aliás, da cidade de Maringá para a cidade de Pirapozinho? Meus pais, eles são, na verdade, da região ali de Pirapozinho, né, região de Prudente, e eles, quando se casaram, foram para o estado do Paraná por conta de uns irmãos do meu pai que moravam lá, e foi na busca de trabalho, né? E nós nascemos, eu, meu irmão e um outro irmão que faleceu, que veio a falecer, e depois viemos para Araçatuba, nessa região, porque ali tinha também outros parentes e não deu certo a saída para o Paraná, para a questão do trabalho do meu pai. O seu Jovelino, que é o seu pai, nasceu na cidade de Anhumas, que é região também ali de Prudente, próximo a Pirapozinho, né? Isso. Já a dona Isabel é baiana, na cidade de Iguatemi. Como é conviver desde criança com essa diversidade de culturas tão próxima do senhor? A minha mãe, mesmo sendo baiana, ela veio com pouca idade aqui para o estado de São Paulo. Ela tinha em torno de uns 3 a 4 anos, né? Então veio toda a família dela, que é uma família de 14 irmãos aproximadamente, e então assim, na verdade os dois, meu pai e minha mãe, têm praticamente a mesma convivência aqui na região de Presidente Prudente, mais exatamente Pirapozinho. Então nunca houve assim um choque maior em relação à forma de convivência ou até de uma diferença de cultura regional, vamos dizer assim, né, entre os dois. Mas a convivência sempre foi muito tranquila, muito boa, graças a Deus. Não houve tempo suficiente nem para poder pegar o sotaque da Boa Terra. Ela não tinha o sotaque da Boa Terra. Não deu tempo para isso, não. E quais as principais recordações que o senhor tem da infância, ao lado dos irmãos, dos pais e também de outras crianças aqui na região? A minha infância foi muito tranquila, estudando. Comecei a trabalhar muito cedo também, eu tinha acho que 15 ou 16 anos, né? Comecei a fazer alguns trabalhos e a convivência sempre foi tranquila, ligado à igreja, com um grupo de jovens, lá na cidade de Pirapozinho, mais exatamente, né? E nada de especial. Eu acho que uma convivência, uma adolescência, ou melhor, uma infância, adolescência, juventude, né, um pouco nos moldes da cidade de Pirapozinho, da região, né, de uma família pobre como é a minha. E quais eram os principais passatempos, os principais divertimentos naquela época? Assim, o esporte, o senhor praticava futebol, tinha alguma atividade com a qual se familiarizava mais? Eu sempre gostei um pouco mais do basquete, né, mas foi mais na época da educação física, na escola, mas assim, não tinha outros espaços para praticar esporte, porque desde cedo comecei a trabalhar também, né, pela sobrevivência da família, e isso não fez com que tomasse outros espaços maiores de lazer ou de esporte. Mas me sinto feliz mesmo com o espaço que foi oferecido e aquilo que eu pude participar. E na escola, como era o desempenho e o comportamento do menino Valdir? Olha, na escola eu sempre tive muita facilidade de estudar, né? Sempre gostei muito. Então, assim, sempre fui bem, que eu me lembre, não repeti nenhum ano de escola, né? E esse período de estudo foi um período tranquilo, normal. Me lembro que os professores sempre, né, se afeiçoavam muito com a gente com eles.
e as notas foram sempre razoáveis, nunca tive problema com nota vermelha. Com nenhuma disciplina em questão, matemática que é o terror de todo mundo, assim, como o senhor era nas disciplinas? Com matemática eu sempre tive muita facilidade. Mas né? Meio caminho andado, né? E português também eu gostava bastante, né? Depois de um certo tempo, essa tendência para as áreas humanas, de história, essas coisas também foi se firmando mais, mas sobretudo a partir aí do colegial em diante. A sua formação escolar, preponderantemente, foi no estabelecimento de ensino público mesmo? Público, em Pirapozinho, no município onde meus pais residem até hoje e onde eu passei uma boa parte da minha infância e adolescência e juventude. Antes de o senhor se ordenar padre, o senhor mesmo comentou que chegou a exercer uma atividade profissional. Isso. Que atividade era essa, ainda desenvolvida na adolescência? Eu trabalhei por volta de 3 anos e meio aproximadamente num escritório de contabilidade, num primeiro momento na área de departamento pessoal, como se chamava na época, né? Hoje se diz mais recursos humanos, e trabalhei um pouco na área de previdência social rural, que na época se chamava FUNRural. Essa questão de benefícios dos trabalhadores rurais, eu trabalhei uma época nessa área também. E o que despertou exatamente para a vocação religiosa, padre? A vocação sacerdotal, na verdade, ela não nasceu assim de um fato específico, né? Sim. Nasceu assim naturalmente. Eu sempre fui coroinha quando era adolescente, na cidade de Pirapozinho mesmo. Participei de grupos de jovens, né? Acompanhava muito as atividades da igreja. Tem um padre, hoje falecido, de Pirapozinho, um padre holandês que se chamava Padre Hilário, né? Realmente ele marcou a minha vida também nessa área, né, do despertar para a vocação sacerdotal. E desde pequeno eu me interessei por essa questão, embora no primeiro momento não havia possibilidade de estar indo para um seminário. Eu fui para o seminário com 20 anos de idade já. Ok. Assim como na física, padre, a gente diz que a lei da ação e da reação norteia as relações humanas e a conduta de cada um dos indivíduos. Na sua avaliação, o que o sacerdócio trouxe de benefício para o senhor e o que o padre Valdir acrescentou na vida da comunidade cristã católica? Eu sou padre há 22 anos, mais exatamente há 21, porque cheguei na paróquia São Paulo aqui em Araçatuba ainda diácono, né? E depois me ordenei há uns 10 meses depois. Com esse tempo de sacerdócio, eu penso que a minha vida, eu tenho uma identificação muito grande com o sacerdócio, me sinto realizado, me sinto bem nesse trabalho, né? E esse trabalho, na verdade, ele sustenta a minha vida, né? Sim. É um trabalho em que eu posso ajudar as pessoas de muitas maneiras, né, no nível religioso e pastoral, e essa identificação, esse gostar desse trabalho, essa motivação sempre existiu, foi muito, muito tranquila e sustenta de fato a minha vida, né, ao lado de outros trabalhos que a gente menciona daqui a pouco, mas também, e na contrapartida com a comunidade, eu penso que tenho contribuído, né, no crescimento da fé, de uma espiritualidade, de uma experiência de Deus na vida das pessoas. Tenho feito isso, né, de maneira colegiada com a coordenação do conselho da paróquia da comunidade, né? Então, o meu esforço é de que ajude as pessoas a encontrarem um sentido na sua vida a partir dos princípios cristãos, né? E com isso a gente fortalece a vida das pessoas, dá um sentido maior, né? Aprofunda a razão de existir, né? E por outro lado, da minha parte, eu me sinto muito bem porque estou de certa forma contribuindo, lançando uma semente para que as pessoas possam ter uma vida digna a partir do princípio cristão. Ok. Padre, só retomando, com que idade o senhor ingressou no seminário? Aos 20 anos. Aos 20 anos. Desde a sua entrada no seminário, como foi a trajetória até chegar à paróquia São Paulo Apóstolo? Isso. Eu estudei em torno de 10 anos, né? Estudei um ano, um estágio de propedêutico, que nós chamamos, no seminário de Presidente Prudente. Depois fiz filosofias, foram 3 anos de curso em Londrina.
Fiquei um ano num estágio pastoral na Diocese de Lins, foi quando eu mudei da Diocese de Araçatuba, de Presidente Prudente para a Diocese aqui de Lins, e aí fiz mais um ano de teologia na cidade de Marília, e os 3 anos de teologia eu terminei em São Paulo, lá na Faculdade Nossa Senhora da Assunção. E aí isso se deu até 87, e em 88 eu iniciei o meu trabalho aqui em Araçatuba. E quais as ações que o senhor destaca à frente da paróquia São Paulo Apóstolo? Nós tentamos, desde o início, sempre marcar o trabalho valorizando as pequenas comunidades, né, que se chamaram também, numa época, comunidades eclesiais de base, né, SEBs. Às vezes essas comunidades não recebem esse nome, mas tem o espírito desse trabalho, que é um trabalho voltado para ligar a fé com a vida, tornar essa fé mais concreta na vida das pessoas, para ajudar em possíveis soluções de problemas que as pessoas sofram e que lhe causam sofrimentos, pobreza, necessidade de condições mínimas para sobreviver com dignidade. Então, eu destacaria esse trabalho com as comunidades, né? Temos também um trabalho colegiado à frente da paróquia, sempre com o Conselho Paroquial de Pastoral, né? E a gente respeita esse conselho nas decisões que são tomadas, e esse trabalho tem se fortalecido cada vez mais. É um trabalho interno, mas também voltado para um olhar fora da igreja, que é muito necessário também. A adesão da comunidade é sempre crescente, padre? O senhor percebe isso ano a ano, o envolvimento? Tenho percebido, né? Nós vamos a comunidade vai crescendo, vai tomando um vulto maior, e eu sinto que a cada ano até o desdobrar de muitas funções vão se aumentando, né? Isso não é um peso, mas é uma necessidade que vai se impondo a cada ano, né? O aumento, tal, e aí também há uma demanda de um pedido maior de atenção para essa ou para aquela situação. Mas isso faz parte do nosso trabalho, e eu faço isso com muito gosto, com muita fé, inclusive. O Identidade Pública de hoje recebe como convidado especial o padre Valdir Silvestre, responsável pela paróquia São Paulo Apóstolo. Nós vamos a um breve intervalo e logo estaremos de volta. Eu espero você. Aí, mano, é muito fácil de entender a diferença entre o futuro de quem usa droga e o futuro de quem não usa. Quer ver, ó? Presta atenção. Usando droga. Sem usar droga. Quer ver de novo, ó? Com droga. Sem droga. 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 Aí, cara, se você quer ter futuro, não use drogas, falou? A cocaína dificilmente vicia. E além de tudo, eu só cheiro socialmente. Essa droga não me controla. Eu sei que eu sou muito mais forte que a cocaína. Eu tenho controle do que eu tô fazendo. E, além de tudo, eu paro quando eu quiser, não tem erro. A cocaína não mata. A cocaína é uma mentira. Estamos de volta com Identidade Pública, que hoje traz como convidado especial o padre Valdir Silvestre, responsável pela paróquia São Paulo Apóstolo. Padre, desde a década de 90, o senhor tem participado do Centro dos Direitos Humanos Antônio Porfírio dos Santos, ao lado da vereadora Edna Flor e também do irmão dela, o advogado Donizete Flor. Como surgiu a oportunidade de militar em defesa das garantias individuais e das garantias coletivas? Desde que eu cheguei em Araçatuba, né, o centro já existia e existe desde 83 aproximadamente. O trabalho, o surgimento assim, da busca do Centro de Direitos Humanos nasceu, sobretudo porque eu me sinto sempre
ao lado desse ministério sacerdotal, ou mais concretamente como uma parte integrante, eu diria, né? Não é ao lado mesmo, né? Não é uma coisa paralela, mas como necessidade de exercer funções concretas. E ali eu encontrei, né, no centro, nas pessoas, uma busca dessa prática bem efetiva de garantia dos direitos das pessoas, né? Então, chegando, fui me informando e me ingressei no centro logo no início da minha chegada aqui. Nessas 2 décadas de trabalhos desenvolvidos no Centro dos Direitos Humanos, quais as passagens, os casos que o senhor considera mais relevantes? Tem várias situações, né? Entre elas o caso de violência policial que aconteceu com o Antônio Porfírio dos Santos, mas o que nós batizamos depois com o nome dele, o próprio centro, né? Que foi um caso de violência policial que envolvia na época 3 investigadores da polícia, né? Que teriam cometido a tortura, levando à morte o Antônio Porfírio. Esse foi um caso que eu acompanhei desde o início, ou melhor, logo depois, o fato aconteceu antes de eu chegar em Araçatuba, e a gente acompanhou, tendo aí depois dos longos 12 anos, né, a condenação dos 3 num julgamento que houve em Bauru, não me lembro exatamente o ano agora, né? Mas essa condenação, ela significou para o centro um reconhecimento de que houve a violência e que era importante a condenação para que isso viesse a diminuir em nossa região, porque o centro sempre teve informações de casos que acontecem envolvendo policiais e populares, ou mesmo outro tipo de situações ligadas à violência, seja a mulher, seja ao menor, seja nas várias áreas que podem acontecer a violência, independente do ator acusador ou né, o que faz a ação. Por conta desse trabalho de acompanhamento muito próximo do caso, o senhor recebeu alguma ameaça, se sentiu intimidado por conta desse trabalho? Eu pessoalmente não, mas né, a Edna, o Donizete, as testemunhas que num primeiro momento participariam de um júri popular, né, no tribunal aqui de Araçatuba, houve muita ameaça, né, e muitas intimidações. Padre, também na década de 90 o senhor acompanhou a rotina dos cortadores de cana, uma atividade desenvolvida concomitantemente aos trabalhos do Centro dos Direitos Humanos e também da Paróquia São Paulo Apóstolo. Como era essa assistência dada aos trabalhadores rurais? O nosso trabalho, na verdade, ele não estava ao lado, ele era um trabalho já assumido também pelo Centro de Direitos Humanos, e a paróquia também se abriu a esse trabalho através de alguns membros, algumas pessoas, isso foi sempre conjunto. O trabalho dos cortadores de cana se tratava sobretudo inicialmente dos migrantes, né, mineiros, baianos, que vinham para a nossa região para o corte da cana, que ficavam e continuam ficando em alojamentos, né, das usinas, né? Recentemente, as normas que regulam os alojamentos têm sido colocadas em práticas, me parece, de uma maneira um pouco melhor, mas no passado eram muito precárias essas condições e nós íamos aos alojamentos, acompanhávamos às vezes greves em que eles faziam, reivindicando melhoria nesses alojamentos ou até né, no preço da cana, no trabalho, na área trabalhista também. Então nós acompanhamos muitos anos esse trabalho com os cortadores de cana migrantes, né? Inclusive, no início da década de 90, nós estivemos umas 4 pessoas visitando a região do Vale do Jequitinhonha, exatamente para conhecer um pouco como era a vida deles lá na origem do trabalho. Conhecíamos aqui o período da safra da cana, né? Situações difíceis, mas fomos também lá conhecer esse trabalho, né? Ou melhor, aonde eles moravam, como é que viviam, até para a gente entender um pouco o mundo deles e o trabalho deles aqui na região. Encontramos lá situações muito difíceis, né? Na origem deles, né? E as famílias que ficavam lá, enquanto a maioria das vezes os maridos estavam aqui, né? Os pais, e isso levava a gente a fazer o que era possível dentro do nosso alcance. E como era o relacionamento com o setor patronal, ou seja, os donos de usinas, os arrendatários,
das terras onde se cultivavam as canas, em virtude desse relacionamento com os trabalhadores? Obviamente, sempre era muito conflitivo, né? Porque eles entendiam o nosso trabalho como se fosse uma intromissão indevida, né? Não se tratava disso, se tratava de ajudar essas pessoas a terem melhores condições de vida, o tempo que passasse aqui pudesse viver de maneira humana, né? Nos alojamentos. Então, esse embasamento nós sempre tivemos, né? Mas me lembro de uma ocasião muito boa e foi muito fecunda, né? Numa visita pastoral à região de Araçatuba, por ocasião ainda da Diocese de Lins, em que Dom Irineu continua bispo lá, mas era bispo nosso aqui também, e nós estivemos uma visita pastoral aqui em Araçatuba, na cidade como um todo, em que nós sentamos com ele e os usineiros da região, e Dom Irineu, na época, né, nos respaldou o nosso trabalho, inclusive na frente dos próprios usineiros. Isso foi uma coisa muito boa para nós, legítima, né, nos ajudou muito nesse trabalho, e Dom Irineu, né, legitimou, confirmou o nosso trabalho como necessário e importante. E como é o trabalho da pastoral carcerária desenvolvido aqui no município de Araçatuba? Que é outra atividade e meio agenda atribulada que o senhor tem. Isso, o trabalho da pastoral carcerária nasceu já desde 97, com a campanha da fraternidade. A gente começou aqui na cadeia pública de Araçatuba, né, aqui bem perto da Câmara, inclusive. E esse trabalho, né, foi se estendendo aos poucos. Hoje eu estou aí numa coordenação um pouco mais ampla do trabalho da pastoral carcerária. Chega a outros municípios, então. Isso, eu estou coordenando atualmente, trabalho em 8 dioceses vizinhas nossas aqui, que nós chamamos de um sub-regional da CNBB, né, aqui ligado ao Estado de São Paulo. E esse trabalho é para levar aos presos, né? Nós não, quando vamos aos presos, ao trabalho nas penitenciárias, obviamente nunca estamos dizendo que eles não devam cumprir as suas penas, porque houve vítimas, houve danos, né? Mas o que nós buscamos é que essas pessoas, mesmo estando presas, elas tenham condições dignas e humanas, né, para pagar as suas penas, para cumprir as suas penas. Então, o que é a finalidade do próprio sistema carcerário. E o nosso trabalho, né, tem sido, ao longo desses anos, muito aceito, né, sobretudo pela direção das unidades, né, onde a gente tem ido, o pessoal aceita, entende o trabalho, e os presos também têm compreendido a nossa presença e agradecido, inclusive. Por outro lado, né, nós temos a necessidade de continuar crescendo nesse trabalho com os presos, mas há muita dificuldade porque as pessoas têm muita resistência a iniciar esse trabalho, né? Não é tão simples encontrar agentes novos que queiram assumir esse trabalho. Por outro lado, nós vamos continuar insistindo, buscando aquilo que é possível dentro do alcance, o limite de todos nós. Padre Valdir, além das atividades religiosas e aquelas dedicadas à assistência social, conforme nós descrevemos até o momento, é notória a sua participação na vida política de Araçatuba. A que o senhor atribui exatamente isso? Mais essa vocação? Todos esses trabalhos, na verdade, eles sempre têm a sua dimensão política entendida como ação voltada ao bem público, né? e ao bem da população. Então, esses todos os trabalhos estariam nessa área. Vamos especificar um pouco na área da cidadania, vamos dizer assim, né? A partir do Centro de Direitos Humanos, a partir de outros trabalhos, a gente criou aqui em Araçatuba o Grupo da Cidadania, né, que acompanha há um certo tempo o trabalho, inclusive, da Edna, seus mandatos, né? Esse grupo ajudou a Edna, inclusive, a amadurecer essa necessidade e esse empenho dela de participar do exercício político, né, partidário e efetivo, participando mesmo do governo municipal, né? É um dos poderes dentro desse trabalho administrativo. Por outro lado, então assim, as necessidades do povo, né, as muitas deficiências, dificuldades que nós sempre esbarramos ou dependem de decisões políticas, né, seja na cidade, seja no estado, seja na União. O exercício da cidadania, ele nasce exatamente dessa busca
de um lado, de ver as necessidades das pessoas e do outro lado, compreendendo o poder político como um poder que tem possibilidade e pode fazer muita coisa para resolver esses problemas imediatos da população ou mesmo a médio prazo. E nesse meio tempo, o senhor se recorda de alguma passagem no cenário político aqui local em que tenha participado como ator coadjuvante, até mesmo desenvolvendo um papel principal nesse cenário político? Nós sempre trabalhamos em grupo, né, e tem sido sempre de uma forma coletiva. Eu não me lembro, assim, em algum momento ter participado, feito alguma coisa de maneira só individual, né? É sempre uma coletividade, um grupo de pessoas. E destacaria, sobretudo, né, agora esse ano de 2009 que passou, aquele nosso trabalho junto ao DAIA, tentando buscar uma solução para o problema das dívidas que as famílias carentes têm tido com o DAIA. Né? Na periferia há muitas famílias que precisariam de achar uma solução para essas dívidas, inclusive porque elas não se recusam a continuar pagando alguma coisa que lhes seja possível para o DAIA, né? Em relação ao uso da água. E nós então acompanhamos esse trabalho, também com o Grupo da Cidadania, com a assessoria da Edna aqui, tanto o grupo de assessores como ela mesma, né? E apresentamos algumas soluções, fomos a Penápolis conhecer o sistema de lá do DAEP, que é um trabalho muito bom, muito sério, muito bem feito, né? Que deve servir como referência aqui na nossa região, já é para o Estado, já é para Brasília, né? Uma ocasião a Edna ligou a Brasília para pedir umas informações e o pessoal disse, por que você não fala com a Vera, que é uma pessoa que trabalha no DAEP em Penápolis, que eles têm todas essas informações, tem tudo isso lá. Referência nacional mesmo. É uma referência nacional. Essa Vera, essa funcionária do DAEP é uma pessoa extraordinária e muito conhecida a nível nacional. E esse trabalho, né, fizemos, houve o surgimento da comissão de vereadores pela Durvalina, o Papinha e o Olair, né, que se constituíram uma comissão aqui na Câmara para ajudar também na busca de solução para esse problema. Apresentamos a eles essas nossas propostas, foram incluídas no relatório que a Durvalina entregou aqui à Câmara, mandou também ao prefeito, e nós esperamos que essas sugestões, né, que vão ao encontro da solução do problema, de fato sejam concretizadas. Eu penso que, por parte do prefeito, deve haver o interesse nisso, com certeza, não duvido disso, né? É um interesse dele em relação à população e a população em relação a ele, essa expectativa, e acho que é oportuno fazer isso, até porque há possibilidade de resolver o problema, e isso com certeza, né, a gente nunca dorme bem quando a gente tem uma dívida na cabeça, né? Então isso muda a vida das pessoas, dívidas transtornam a vida das pessoas, e eu diria até que é um problema de saúde pública, né? A questão das dívidas. Então, esse trabalho, né, ele vai ajudar as pessoas a resolverem um drama que estão vivendo há muitos anos. Tem dívidas impagáveis, né, e a solução que nós descobrimos até através do DAEP de Penápolis foi formar um fundo, né, com recursos de alguma forma vindo ou da população ou de alguma parte que o próprio DAIA possa repassar. Nós propusemos isso, que fosse da taxa do expediente, das contas de água, né? Uma pequena parte, isso significava 0,45, 50 centavos, né? De 2,49 que é cobrado hoje pela taxa de expediente, né? Para que isso fosse para um fundo e que as famílias pudessem se beneficiar dele para pagar suas dívidas, né? E voltar e ter a tarifa social como implantada de maneira imediata para que essa dívida não continue crescendo, né? E depois ia se resolvendo essas dívidas com esse fundo que se criaria para essa finalidade, com um conselho gestor formado também por representantes das próprias famílias. Estamos aguardando que haja, por parte do Executivo, um empenho nesse sentido. Acredito muito no empenho do prefeito, acredito no empenho também do próprio Fares na presidência do DAIA, né, que estão dispostos a fazer isso de uma forma mais breve possível, imagino. O senhor destacou, no caso, uma conquista à frente
desse trabalho de engajamento, de acompanhamento político aqui no município. Houve dissabores também nesse meio tempo? Com certeza, né? O senhor pode citar algum? Tem algumas dificuldades. Eu vou mencionar assim, um fato que eu achei muito constrangedor e aí fui envolvido também no problema, né? Que foi aquela questão daquela discussão com o vereador Sidney Cinti, né? Em que, né, numa discussão no plenário da Câmara, ele teria ofendido a Edna, né? Dizendo que se ela fosse um guarda-roupa, se ela fosse uma pessoa forte, alta, talvez até do porte físico dele, né, para que ele pudesse discutir de igual para igual, né, mas como ela não era um guarda-roupa, ele não podia discutir com ela no mesmo nível, né, o que nós lamentamos muito. E aí o Grupo da Cidadania, né, exatamente para marcar o seu protesto, nós trouxemos aqui na frente da Câmara um guarda-roupa e aí ele nos agrediu. Uma repercussão, né? Agora, né, quer dizer, as pessoas não podem ser tratadas assim, sobretudo quando estão no mesmo papel dentro da Câmara. Os dois eram vereadores, né? Isso era um profundo desrespeito à Edna e aos outros até, quer dizer, à própria instituição legislativa, né? E na ocasião, então, o pessoal pensou nessa forma como uma forma de demonstrar repúdio, protesto, né? E ele foi muito agressivo até fisicamente. Ok. Padre, o nosso tempo é extremamente curto e eu quero agradecer a sua presença aqui conosco no Identidade Pública. Eu é que agradeço essa oportunidade também, né, de estar com você, com os nossos ouvintes e aqueles que nos assistem, mas ao mesmo tempo, né, agradecer o convite e fico à disposição para outros esclarecimentos que vocês possam querer. E eles virão. Eu conversei hoje com o padre Valdir Silvestre, responsável pela paróquia São Paulo Apóstolo. Hoje nós ficamos por aqui e até a próxima edição do Identidade Pública.